digital e também faço palestras relacionadas ao que é o tema do meu trabalho artístico. Então, uma coisa importante, o diagnóstico não vai começar agora, tá, gente? Eu vou fazer uma atividade com vocês, mas ainda não é o diagnóstico da designação, tá? E aí eu já vou começar a mostrar para vocês um pouco do que é o meu trabalho artístico, tá bom? Eu vou passar, eu vou pedir para vocês pegarem, vocês toquem, e aí vocês sintam a peça e passem para o outro, tá? São 3 peças que eu vou passar. Você toca, olha, observa, sente e passa. E aí, eu quero que enquanto vai passando as peças, que são corações, que vocês pensem sobre vocês. Eu gosto de falar que a arte, ela faz a gente pensar sobre coisas e sobre situações que no dia a dia a gente não para pensar. A arte, ela dá oportunidade, ela desperta, ela provoca a gente a pensar sobre coisas, a fazer reflexões que normalmente a gente não faz. Então, a reflexão que eu quero trazer a partir dessa arte é que vocês avaliem como vocês estão vivendo. Todo o trabalho que eu faço artístico, as esculturas, as exposições, elas são o tempo todo um convite para as pessoas se analisarem como elas estão por dentro. E é engraçado porque, assim, se a arte fizer com que as pessoas reflitam sobre algo que normalmente elas não pensam no dia a dia, ela já cumpriu a função dela. Não importa o que a pessoa pensou, né? Cada um vai ter uma reflexão, uma concepção diferente, não importa. Mas se ela fizer com que a pessoa pense sobre algo diferente, ela já cumpriu a função. E aí eu achei muito legal que ela pegou o coração como pessoa não viu. Viu? A Beth pegou um coração, passou a mão e falou assim: ih, esse aqui tá ruim, hein? Esse aqui tá ruim, hein? E aí os corações estão passando, e aí eu quero que vocês pensem, desses 3 que estão correndo, qual que poderia representar o coração de vocês?
gente no trabalho, não é assim? No trabalho a gente resolve problemas de muita gente, né? A gente vai solucionando, vai ali articulando, fazendo o nosso papel. E aí chega a hora do almoço, se almoça, tem gente que tem que fazer, tem gente que ainda tem que comprar para fazer, tem gente que já vai no lugar comer o que está pronto. Aí você volta no trabalho, continua sua casa. Chega em casa, é o banho, é o filho, é o esposo, é a esposa, é a TV, é o futebol, é aquilo que te relaxa. Mas em qual momento do dia você pensa sobre como você está se sentindo? Qual é o momento do dia que você pensa como você está por dentro? Tem esse momento? Tem essa hora? Tem essa hora? Tem? Tem esse momento de pensar como você está por dentro? E é muito importante ter que isso seja um exercício. Porque a partir do momento que você toma consciência do seu estado, é que você vai começar a ter atitudes em relação ao seu estado, né? Então, esse exercício ele precisa ser diário, precisa ser constante. E muitas vezes a gente se abandona. Às vezes a gente se analisa e não age. Às vezes a gente age sem se autoanalisar. E às vezes a gente nem se autoanalisa e nem age. E aí a gente se abandona. E aí a gente vira uma casca. Às vezes você está ali, você está feliz, você está trabalhando, você está numa festa, você está curtindo com seus amigos, mas é casca. Você sabe como você está por dentro. Né? O meu trabalho artístico, ele fala muito sobre casca. As esculturas que eu faço, todas elas são cascas. E aí, a pergunta sempre é, por que eu criei casca? Por que a gente fica cascudo na vida? Por que a gente machuca tanto?
escola. Porque como que seria admissível uma criança nos anos 80 ir com o cabelo assim para a escola? Igual o meu, igual o dela. Né? Até a professora ia falar, ia mandar o bilhete, falando para sua mãe que não tinha seu cabelo. Né? Então, assim, a gente não era livre. A gente era extremamente perseguido. E o mais louco é a gente pensar que criança é perseguida por criança. Durante toda a minha infância, eu sempre tive uma criança que me perseguia. Eu sempre tinha um coleguinha sentado na carteira de gás e de 10 em 10 minutos ele me chamava de macaco. Durante toda a infância, sempre teve ruas que eu evitava passar, porque eu sabia que a galera estava brincando lá, e se eu passasse, eu ia ser a chacota. Só porque é perdido. E aí eu fui entendendo como que isso me machucou. Como que isso me feriu. Você ser separado. Quando eu tinha 8 anos, tinha uma menina que, da minha sala, que a mãe dela era diretora da escola, então ela se achava muito assim, a princesa da escola. Na hora do recreio, todo mundo fazia a fila para pular a corda. Quando chegava a minha vez, ela colocava a mão no meu ombro. Olha pra você ver, 2 crianças de 8 anos. Ela colocava a mão no meu ombro e falava que você não brinca porque você é preto. Eu estudei com ela 2 anos e eu fiquei 2 anos sem brincar no recreio. Porque nos anos 80 a gente também era preto e aceitava. A gente não tinha nenhum amparo, nenhum apoio para não aceitar ser humilhado. Você simplesmente aceitava. Ou fugia. Né? E aí eu descobri o tanto que isso me machucou. E aí eu descobri de onde veio a minha casa. Beleza. Cresci, fui estudar administração, virei administradora, virei gerente de empresa, 20 funcionários para cuidar, para liderar, equipe diversificada, eu tinha equipe comercial, equipe de atendimento, equipe de operação, eu tinha um marketing, tudo para eu gerenciar. Então, eu comprava, eu vendia, eu contratava, eu demitia, eu mandava, era rainha daquele lugar, gente, vocês não estão entendendo. Como que aquela menina preta virou a rainha daquele lugar? Como? Como que eu virei rainha daquele lugar? Enquanto eu estou em casa, fazendo meu trabalho artístico, tendo o meu momento de pensar sobre mim, de analisar como eu estou por dentro e de descobrir todas essas coisas da minha infância que eu tinha esquecido, doía, mas eu não sabia de onde vinha a dor, sabe? Eu tinha esquecido. Eu refletia sobre todas essas coisas. E aí, um dia, refletindo sobre essas coisas, lembrando sobre a infância, eu descobri que no trabalho eu estava reproduzindo todo o preconceito, discriminação e humilhação que fizeram comigo quando eu era criança. Eu descobri que eu estava fazendo isso com as pessoas. E é inconsciente, né? Você não fala assim, agora eu vou me vingar, porque fizeram isso comigo. Não. Eu nem percebia. Mas esse exercício de me avaliar, eu lembrei disso. E aí eu comecei a olhar meu dia a dia. Puxa, quando eu contratei aquela ali, ela é gorda, está acima do peso.
doida assim não, tá, gente? Eu era gerente da empresa e eu tinha uma diretoria. Então, eu escolhia a pessoa para trabalhar, preenchia todos os requisitos. Tinha todas as habilidades necessárias, cargos de alta exigência. E aí eu levava para a diretoria 3 possibilidades. Eu falava assim, ó, são essas 3. E aí eu ouvia da minha diretoria assim, qual que é primeiro lugar que eu falava assim, essa? Aí a diretoria falava assim, então, eu acho que o banquinho lá da recepção não vai suportar o preço do lugar. Troca, vamos chamar outro. Aí beleza, passado. Outro processo seletivo, mesma situação, 3 candidatos. Aí a pessoa preenchia todos os pré-requisitos. Aí eu ouvia da minha diretoria assim, essa menina usa trança afro. E se um dia ela vier trabalhar com essas tranças? Não combina com o nosso uniforme, não combina com os nossos clientes. Não que a gente seja preconceituoso, senão não vai ser nem tanto aqui, né? Que é isso? A gente não é preconceituoso, mas não combina. E troca. Outro processo seletivo. Eu estava sempre no processo seletivo, gente. Quando você tem muito funcionário, você está sempre no processo seletivo. Nem era muito, né? Mas você está sempre no processo seletivo. Outro processo seletivo. Aí veio uma moça, eu estava até conversando com ela. E ela estava sentada de costa. E aí o diretor passou e eu falei para ele, aquela menina, aquela mulher top. Aquela, quer trabalhar com ela. E ele olhou ela de costa e falou assim, bom, não era bem esse perfil que eu estava querendo na recepção, né? Não era esse corpinho. Eu sabia qual corpinho ele queria. Ele queria uma loirinha, magrinha, de olhos azuis, olhos encantadoramente azuis, para ficar na recepção. Mas eu não fiz o processo seletivo pela aparência. Eu fazia pela competência. Na hora de contratar, eu não podia contratar. E isso vinha acontecendo há anos. Isso nunca me afetou, nunca me incomodou, nunca... Para mim, era normal, era fluxo. O dia que eu descobri, que eu lembrei tudo que eu passei na minha infância, aquilo ali começou a me doer na carne. Porque eu vi que eu estava colaborando, eu estava sendo passiva, eu estava contribuindo para que as pessoas pudessem ser mais preconceituosas, mais racistas e as pessoas continuassem sofrendo. Você negar o emprego de uma pessoa que é extremamente competente, que é extremamente habilidosa, que preenche todos os pré-requisitos, que está disponível para trabalhar, que tem flexibilidade de horário, te atende em tudo, que fala contigo, quero trabalhar aqui. E aí você ligar para ela e falar, então, eu tinha te falado, né, que a gente ia te contratar, mas surgiu um imprevisto, a gente vai ter que fazer o processo seletivo, porque tem um pré-requisito aqui que ainda não resolveu, a gente precisa resolver, sabendo que isso é mentira, você deixar de dar o emprego para uma pessoa. Não é trança, gente, porque ela é preta, e você acha que uma loira é mais bonita naquele lugar, sabe? Que ela é gorda, e você acha que você trabalha com estética, então você não pode ter pessoas acima do peso dentro do lugar? E eu fazendo parte disso, eu achando isso normal, eu sendo a ferramenta, o veículo que faz isso acontecer o tempo todo, isso começou a me doer na carne. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Comecei a entender uma coisa que eu escuto muito, as pessoas falam assim, a gente precisa fazer com que os pretos, as pessoas negras, acessem posições de poder e de decisão. Vocês já ouviram isso? Já ouviram isso? Muito discurso de gente ouvir isso. E aí eu descobri algo mais. Não adianta você estar numa posição de poder e decisão se você não participa da construção das regras. Se a regra é branca. Se aquele lugar não foi feito para você. Então, eu tive que embranquecer
da instituição. Por isso que a gente fala que o racismo é estrutural. Muitas vezes, as pessoas, eu estava dentro dessa estrutura de não perceber. Imagina se alguém falasse comigo assim, isso é uma atitude preconceituosa. Gente, eu ia brincar, eu ia ficar pedra sobre pedra. Eu, preconceituosa? Por isso que a gente fala que é estrutural, a gente não percebe. Está na nossa construção, está na nossa concepção. Quando eu descobri, gente, eu estava nesse movimento, e eu lembrei de tudo que eu passei, isso começou a me ferir na carne. Aquele ambiente de trabalho que eu era rainha, lembra que eu era rainha daquele lugar? Para mim passou a ser um inferno. Cada dia que eu vivia ali, para mim era uma tortura. Eu não queria mais fazer parte daquilo. Só que o trabalho, ele prende a gente, porque é o nosso sustento. Eu sou mãe solo, sou o arrimo da minha família. Se eu não trabalho, se eu não tenho salário, no mês que vem não tem dinheiro para pagar a luz. E aí a gente vai ficando, a gente vai levando. Coloquei na minha cabeça assim, eu vou me planejar para sair. Eu vou embora daqui, eu vou me planejar para ir embora daqui. Só que o nosso corpo, ele não obedece isso. Cada dia que eu estava ali, que eu tomei consciência do quanto errada aquela estrutura estava, eu fui adoecendo. E o prognóstico era muito ruim. Aí eu tive fibromialgia, que é uma doença de fundo emocional. Síndrome de ovários policísticos. Eu era palito. Engordei 15 quilos assim, em 6 meses. Fala da síndrome de ovários policísticos. Mas estava levando. Enxaqueca, assim, uns 5, 6 dias tranquilo. Acostumei. Vivia com ela. Eu era uma pessoa zonza o tempo todo. Eu estava parada assim, ó. O teto estava rodando assim, devagarzinho. Eu era o tempo todo assim. O tempo todo essa pessoa zonza. À noite piorava. À noite, quando eu chegava em casa e ia fazer janta com meu filho, eu fazia segurando assim no chão. Segurando a parede. Para não cair. Eu era o tempo todo zonza. Perna, eu amanhecia, eu dormia e acordava. Amanhecia já com dor nas pernas. A dor na perna não passava. E isso foi 2 anos. 2 anos, sentindo tudo isso. Eu chegava no médico para consultar, quando eu começava a falar para ele tudo que eu sentia, ele me tratava como paciente psiquiátrico. Assim, mas como que você parou de tomar seu remédio? Eu vim aqui para achar o remédio, porque eu não tomei remédio, eu estou com muita dor, a dor não melhora. Aí conversa vem e vem o médico de novo. Qual o ansiolítico que você estava tomando? Assim, ele fala o termo lá, né? Ele fala ansiolítico, ele falava o termo. Então assim, ó, não estou nada. Eu vim aqui para ver o que eu vou tomar. Eu vou morrer. E aí, gente, um belo dia, eu fui levar meu filho para a escola. Quando eu cheguei, levei ele para a escola, desci do carro, sabe ele? Atravessei a rua, coloquei ele na escola, e aí eu apaguei. Talvez uns 15, 20 minutos. Quando eu volto desse apagão, eu estou sentada dentro do carro no banco de trás. Sem saber, sem ter noção de como, quando, por que eu entrei sem ter ali. Aí eu falei assim, tá ficando sério. Vou pro médico, um médico diferente, e aí mais um prognóstico, mais uma suspeita de mais uma nova doença. E aí a suspeita era de disritmia cerebral. Então você está tendo microconvulsões, você está tendo pequenas convulsões, e talvez isso explique porque você acorda tão exausta, tão cansada, com tanta dor.
E aí eu chuto o pau da barraca e não volto mais para o trabalho. Todos os medicamentos que eu tinha para tomar, uma parte, tá, gente? Porque assim, eu coloquei um de cada. Eu aprisionei dentro dessa obra, dentro desse quadro. Porque hoje eu não tomo mais nenhum remédio. Todos eu aprisionei eles aí dentro. E o Dr. Mauro concluiu junto comigo que eu estava, por um período muito longo, sob uma situação de estresse muito intensa. Fico pensando, como que aquele lugar que eu era rainha se tornou esse castigo? Quando eu descobri mais sobre mim, a gente precisa muito do exercício do autoconhecimento. Para a gente conhecer, entender onde a gente está, saber quando a gente está bem, quando a gente não está, saber pedir ajuda, saber para quem pedir ajuda. Uma coisa que eu gosto de falar, gente, assim, é muito importante você saber se você pede ajuda. Você pedir ajuda para a pessoa errada, pode ser que você fique muito pior do que você já está. Como você pode identificar? Você tem os profissionais do autoconhecimento, né? Todos os profissionais, né, que você tem, que você pode acessar, é importante. Para eu fazer esse processo de autoconhecimento, de avaliação, eu também tive um profissional que me acompanhou e fez o processo todo junto comigo. Me ajudou com isso. Mas sempre lembra disso, gente. Toda vez que vocês conversarem, encontrarem com alguma pessoa que falar para você assim, você tem que fazer isso. Sabe esse problema? Você tem que fazer assim. Você está se sentindo assim? Você tem que fazer tal coisa. Gente, ninguém tem que nada. Toda vez que você for se abrir, se for conversar com uma pessoa e ela virar para você dizendo que você tem que, essa pessoa não está preparada para te ajudar. Esquece. E muitas vezes essa pessoa é seu pai, sua mãe, a sua esposa, é seu filho, é sua esposa. Principalmente essas pessoas mais próximas. Elas são as que mais falam para que a gente tem que ir. Você tem que fazer assim. Aí saí do emprego, minha mãe falava para mim todo dia, você tem que arrumar um emprego, você não fez nada. Você tem que arrumar. Essas pessoas não estão preparadas para ajudar. Mãe, pai, esposa, eles são as pessoas que estão ali junto com a gente e eles sentem que a nossa dor, o nosso sofrimento reflete para eles como um fracasso, uma incompetência deles. Com a minha mãe, toda vez que eu tentava me abrir com ela, que eu dava sinais de que eu estava infeliz, ela vinha falando, não, isso não é verdade, isso não é possível. Tipo assim, né? Eu não errei tanto assim, sabe? Ela traz para ela, ela não entende que eu vivo processos, eu vivo situações que estão para além dela, para além do que ela pode controlar, para além do esforço que ela fez, que ela faz para estar comigo, para me ajudar. As pessoas próximas, elas estão muito envolvidas dessa forma. Se a sua dor é a dor delas, e muitas vezes elas vão pensar assim, se você está sentindo isso, eu não posso permitir que você sinta. E às vezes ela não tem nada que ela possa fazer, então ela vai falar assim, você tem que melhorar, você tem que reagir, você tem que ir em tal lugar, você tem que chegar lá e brigar, você tem que chegar, não, você faz, não, você não vai pedir demissão, não, você tem que chegar lá e falar que o papai vai parar de ser ameaçada. Eu não tenho nada. Então a gente tem ódio, é falar a gente não tem nada. Então a gente precisa encontrar quais são os exercícios que vão nos ajudar a identificar situações, lugares, pessoas
Quando eu tive meu filho, nasceu muito baixo peso, não sei o quê. Aí, com 5 meses, ele teve que fazer o primeiro exame de sangue. E no laboratório não conseguiam funcionar a veia dele para tirar o sangue. É funcionar para é funcionar? Então, não conseguiam funcionar para poder coletar o sangue. E aí, ficou furando ele assim, e ele, bebezinho de 5 meses, ele gritava igual um porquinho. E eu, mãe de primeira viagem, né, meu filho, gente, eu sofri naquele momento que ele passou por aqui. E não conseguiu, a gente foi embora no laboratório sem tirar o sangue. Então, o sofrimento ficou dentro de mim, porque eu falei, vai ter que ter outra sessão dessa. Vai ter que ter outra sessão de tortura dessa, porque você não tirou o sangue, vai ter que tirar. E aí, eu fui trabalhar, e aí quando eu cheguei no trabalho, gente, eu sentia que tinha uma coisa agarrada na minha garganta. Sabe quando você engasga? Espinho. Eu sentia que tinha uma coisa áspera na minha garganta, tipo uma bolinha de carne. E era um sentimento assim tão verdadeiro, que eu chegava, abria a boca e pedia para as pessoas olharem o que estava parado na minha garganta. E vômito, porque imagina, você for o dedo da garganta, você vomita. Se você tiver com uma bolinha parada dentro da sua garganta, você vai vomitar aquela saída. E aí eu ia vomitando e fazendo vômito. Comecei a tomar Plasil para segurar, fui para o médico imediatamente, fiz todos os exames, chegou lá, o médico falou para mim assim, olha, seu exame está tudo ok, você não tem nada. E aí ele me passou uma medicação, que eu não lembro o nome completo, mas é da família dos aprozolam. Tem? Vários lãs? Tem vários lãs, ele me passou lá, não sei o que, prozolam. E aí eu levei o remédio para casa e pensei assim, ô gente, eu moro sozinha, com um neném de 5 meses, eu já durmo à toa, se eu tomar esse trem aqui e eu desmontar, não vai ser que isso der. Eu fiquei com medo de tomar o remédio e desmontar, porque só eu e o neném em casa, né, porque como não tomei remédio. E realmente não tinha nada na minha garganta, eu não tinha nada físico. E, levei ele, aí eu consegui uma pessoa que foi na minha casa, tirou o sangue dele, levou fazer o exame, deu tudo certo, sumiu a bola da minha garganta. Passou. Já tinha saído desse trabalho que eu falei para vocês. Saí assim, gente, não saí brigada, sabe? Saí assim, bem, saí bem. Aí, um ano depois que eu saí, o diretor da empresa me liga. Estou lá em casa sem dor, sem sentir nada. Igual estou aqui, bem feliz, pensando nos projetos novos. Meu trabalho artístico agora vai ser profissional, eu vou ganhar dinheiro, vou fazer exposição, não sei o que, achei o Iverte. Daqui a pouco eu falo para vocês o Iverte. Comecei a desenvolver, aí ele do nada ele me liga. Atendi, aí ele falando para mim assim, eu estou precisando muito fazer uma campanha, um projeto comercial, eu preciso expandir a empresa, partir para a prospecção. Eu sei que você não quer mais estar trabalhando no lugar fechado, mas você quer fazer um serviço para mim, eu te pago por projeto, você trabalha aí na sua casa, a gente só faz reunião. Eu queria muito que você me ajudasse. Você não precisa mais estar na carteira, você não funcionário, nada. Eu te pago quando você quiser, mas eu queria que você me ajudasse. Aí eu falei assim, não, a gente marca uma reunião, a gente conversa com calma para entender o que você está precisando. Desliguei o telefone. Gente, desliguei o telefone. 2 horas depois, eu comecei a sentir uma dor aqui. Uma dor tão intensa que eu comecei a procurar no Google qual é a dor que a pessoa sente quando ela tem dor de distância de garganta. Eu senti uma dor como se tivesse um caroço dentro mesmo. E aí eu comecei a pesquisar. Falei, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Não era dor de garganta, sabe? Quando você bebe água dói. Não era essa dor de garganta, era uma dor assim muscular, agarrada aqui, sentindo um caroço aqui no meu pescoço. E eu falei assim, gente, o que é isso que eu estou sentindo? E aí fiquei desesperada com aquela dor. Depois eu fui me acalmando e lembrei daquele dia de estresse que eu levei meu filho para tirar sangue do caroço na garganta e falei,
Isso é emocional. Só de ter ouvido a voz dele, falado com ele, olha o gatilho. Eu senti dor física, olha o gatilho. Então, a gente precisa começar a se conhecer. Se eu não tivesse feito esse processo de autoconhecimento, não soubesse sobre mim, não me conhecesse, eu ia para a Santa Casa. Não sei, eu ia sair e ir para o hospital, porque a dor era muito intensa. E não era dor de infecção de garganta. Sabe? E aí, quando eu lembrei do negócio lá do meu filho, eu falei, eu já tive um negócio na garganta e era emocional. Aí eu falei, é isso. Tomei uma água, orei, pedi a Deus para me iluminar, me acalmar, me equilibrar. Que desequilíbrio é esse, Senhor? O que está acontecendo comigo? Orei a Deus, acalmei, vi uma TV, relaxei. E aí, à noite, eu não estava sentindo mais essa dor. Olha como que o corpo da gente está ligado com a mente. E às vezes são gatilhos. Então eu já descobri que ele é um gatilho para mim. Eu evito conversar com ele, evito ver ele, eu descobri que ele é um gatilho. Ele me gatilha fisicamente, ele me gatilha dor. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, para finalizar, não vou mais tomar o tempo de vocês, é que a gente tem muita luz. Deus, ele foi muito caprichoso. Deus foi muito cuidadoso com a gente quando Ele deu para nós uma alma, e dessa alma uma essência que é única. Não tem ninguém no mundo igual a mim. Nós podemos ser parecidos fisicamente, mas não tem ninguém no mundo igual a nós. Não existe. Olha como que Deus foi, sabe, detalhista, fino e amoroso com a gente. Tem ninguém no mundo que é igual a nós. Essa essência, essa alma que Deus coloca em nós para nos dar a vida, ela é muito poderosa. Ela tem poder para transformar a vida das pessoas. E eu não estou falando, gente, de grandes trabalhos, grandes filósofos, não. Quem aqui é casado? Pensa com vocês, como vocês transformam a vida do esposo de vocês. A partir do primeiro dia que vocês conheceram. Quem tem filho? Quem tem filho? O que é a vida do seu filho sem a sua alma, sem a sua essência que Deus colocou dentro de você? Ninguém vai criar o seu filho igual você. Entende? O valor que tem a sua alma, a sua essência. Ninguém tem isso. Então, eu penso que dentro de nós existe uma luz. Eu chamo essa essência de luz.
peço a vocês que avaliem o que está impedindo vocês de